Olá pessoal, tudo jóia? Professora Ana Carolina aqui no Pontua Concursos com você para o nosso curso de análises clínicas para atender aí a sua demanda do seu concurso público, dos seus sonhos, do seu cargo público dos seus sonhos. E aí a gente vai ter que falar aqui hoje sobre as propriedades da água. É extremamente importante, pessoal, a qualidade da água no laboratório de análises clínicas por conta dela, muitas vezes, se eu não tenho uma qualidade adequada dessa água, a gente vai ter problemas nas reações. Muitas das vezes a água, ela é reagente, ou seja, ela participa da reação. A gente vai usar essa água para preparar reagentes e aí a gente já sabe, né? Uma qualidade ruim, consequentemente a gente vai ter uma análise ruim e um resultado ruim que pode levar então o médico a ter uma interpretação errada daquele resultado, levando a sérias complicações, e a gente não quer isso, né? E para isso a gente tem que entender os diferentes tipos de água, os diferentes tipos de filtros, tá? E os tipos de... qual a influência dessas diferenças de tipo de água para análises clínicas, tá? Bem, antes de mais nada, a gente tem que voltar lá no ensino fundamental, lembrar quais são as propriedades da água. A água, ela pode estar na sua fase líquida, na sua fase gasosa ou em sua fase sólida. E isso tudo vai depender de como é que essa molécula dessa água vai estar de acordo principalmente com a temperatura e pressão, né? Mais a temperatura. Em temperatura ambiente, a água sempre vai estar no seu estado líquido. Acima de 100 graus, no seu estado gasoso. E aqui depende da atmosfera, né? Depende da pressão. Quanto mais alta a pressão, menor vai ser o ponto de fusão da água, né? A sólida, a mesma coisa. Quando a gente está na altura do nível do mar, a gente vai ter aqui a solidificação da água a 0 graus. Beleza? Vamos lá. O que é água de grau reagente? É aquela água que está apropriada para ser utilizada com os nossos ensaios. E aí eu não vou ter qualquer tipo de interação com os meus analitos por causa dessa qualidade que essa água vai estar oferecendo para os nossos métodos, tá? Quais são as formas que a gente pode obter uma água reagente? A gente pode obter água por meio de destilação, deionização, osmose reversa e oxidação ultravioleta. Vamos entender e falar um pouquinho sobre cada um deles. O processo de destilação é muito simples. Nada mais é do que o processo de condensação da água. Como é que se dá esse processo? A água, no seu estado líquido, é submetida a calor. Esse calor vai fazer com que essa água entre em ebulição e o gás da água, os gases, né? A água na sua forma de gás vai subir, né? Porque ela tende realmente a se expandir, né? Ao se expandir, ela vai subir aqui dentro dessa vidraria, né? Que a gente estudou na seção de vidrarias, que é o balão de fundo chato, nesse caso que está aqui nessa figura. E os vapores da água, pessoal, ao entrarem aqui dentro, ela vai se condensar a partir do momento que eu entro aqui, ó, com o líquido. Aqui geralmente é água a temperatura ambiente na sua forma líquida, fazendo com que a temperatura aqui dentro seja menor do que o que está aqui fora, tá? Fazendo com que a água saia do seu estado de vapor para o seu estado líquido, por meio da condensação, tá? Então, essa condensação é a diminuição da temperatura para a água sair do seu estado de vapor e ir para o seu estado líquido. E aí, ó, pessoal, vem aqui as gotinhas já da água condensada, enchendo o potinho. Então, aqui eu tenho a água não destilada, e aqui a gente já tem do outro lado a água destilada. Outro processo que é extremamente conhecido e muito utilizado no laboratório de análises clínicas é o processo de deionização. A deionização é a troca iônica. Troca iônica, professora? Sim, esse processo vai remover os íons que estão na água. E aí ele vai ter aqui dentro outros íons, onde vai absorver os íons que estão na água, fazendo com que a água saia aqui do outro lado sem íons, tá?
por meio de troca iônica, mesmo, tá? Um dos processos que pode acontecer é a água entrar aqui, ela sofrer um primeiro preparo por meio de destilação, passa por um processo de deionização e a gente vai ter uma água destilada e deionizada. Ah, professora, mas é necessário as duas situações? Alguns laboratórios acabam melhorando ali a qualidade da sua água, depende muito da água que é fornecida pelo sistema de tratamento, né? Pela disponibilização da distribuição de água da cidade, do município. E aí sim, dependendo do lugar, é necessário sim passar por dois processos para que a gente tenha uma melhor purificação da água, tá? E uma melhor qualidade da água lá no final, tá? Lembrando que o processo de deionização vai fazer com que a gente obtenha água do tipo 1, beleza? E a deionização e a destilação vai fazer com que a gente obtenha água do tipo 2, ou seja, a água tipo 1 ela é de melhor qualidade do que a água do tipo 2, tá? A osmose reversa, ela é interessante, ela é como se fosse uma combinação aí do deionizador, tá? Ele vai ter filtros também, mas o que vai caracterizar como osmose reversa é como se eu tivesse aqui um filtro dele, que é uma membrana semipermeável. Aqui dentro, a osmose não acontece do gradiente mais concentrado para o menos concentrado. Aqui é o contrário, por isso que é a osmose reversa. É o quê? Essa membrana, ela vai atuar como um filtro molecular. Imagina, níveis muito pequenos, removendo quase 100% de compostos orgânicos e até 97% de materiais ionizados e dissolvidos na água. Porque a gente pode ter aqui realmente uma dissolução de outros íons que não foram adsorvidos no processo de deionização e que, quando passa pela osmose reversa, consegue reter. Então, eu tenho aqui a retenção de algumas substâncias, tá? Algumas moléculas, por meio da seleção aqui de uma membrana semipermeável. Lembrando que, para que essa osmose reversa aconteça, é necessário aplicar uma pressão na entrada da água, forçando a passagem da água para o outro lado, purificando a água. Por que isso? Porque essa membrana semipermeável é tão pequena que só a água sozinha, sem alguma pressão sendo exercida sobre ela, ela não passa aqui para o outro lado, tá? Então, é necessário aplicar uma pressão. A sua banca, caso peça aí purificação de água, pode cair aí para você justamente essa questão, tá? Sobre a oxidação ultravioleta, pessoal, nada mais é do que um comprimento de onda microbicida, ou seja, dependendo não é uma radiação, tá, pessoal? Lembrando que se eu exponho aquela água a ultravioleta, a luz ultravioleta, comprimento de onda ultravioleta, a gente consegue eliminar bactérias e matérias orgânicas que não são removidas pela deionização. Eu posso ter, por exemplo, presença de vírus ali dentro que passa, né, pela minha água e a gente, né, acaba... Imagina, água para injeção, aquela água que a gente prepara medicamentos, eu não posso ter qualquer tipo de matéria orgânica lá dentro, tem que ter zero matéria orgânica, tá? Principalmente na sua formativa. Então, a gente tem primeiro que fazer uma pré-purificação dessa água, que pode ser por osmose reversa, pode ser por deionização. Aí ela vai entrar aqui dentro e aí eu tenho uma bomba que vai empurrar essa água para cá. Aí a gente vai ter uma primeira filtração. Tem aqui tem o sensor que mede a qualidade da água. Depois ela vai passar justamente pela lâmpada ultravioleta a 185 ou 254 nanômetros. E essa lâmpada UV aqui, essa emissão dessa luz aqui em cima, dessa água, vai estar inativando as matérias orgânicas presentes naquela água, tá? Aí a gente vai ter aqui um sensor logo na sequência de ultravioleta, para saber se realmente a gente conseguiu fazer a exposição daquele material, né? Se foi eficiente aquela exposição dessa água à luz ultravioleta. Depois essa água passa por um polimento, né? Diminuindo aí a sua dureza, né? Que é a eliminação de qualquer íon que ainda reste, né? Aí ele passa ainda por uma ultrafiltração, aí sim eu tenho então a obtenção da água por esse método. Esse esquema aqui está unindo
osmose reversa com oxidação ultravioleta e deionização, tá? E aí a gente tem aqui uma água de extrema qualidade. Aqui é água tipo 1 também, tá bom? Beleza. Carvão ativado. Todo o sistema de filtração de água vai usar carvão ativado. Principalmente, qual é a principal função do carvão ativado, pessoal? Adsorver o cloro, tá? Ele vai reter contaminantes orgânicos? Vai. Mas o cloro aqui é a principal atividade aqui do nosso carvão ativado. Por quê? Porque o cloro, pessoal, é a nossa principal maneira de tratar a água que chega nas nossas torneiras, tá? Então, para que esse cloro não interfira nos meus ensaios, que a gente não pode ter esse tipo de interferência, a gente usa também o filtro de carvão ativado para isso, tá? Agora, quais são os testes realizados lá no laboratório para a gente testar a pureza da água? Existem vários tipos de métodos, né? A gente vai fazer o teste da resistividade, ou seja, da resistência dessa água. Essa água não pode ter resistência. Eu tenho que fazer o teste da resistividade. A gente vai falar logo na sequência como é que é feito, tá? Todos os dias. A condutividade tem que fazer todos os dias, ou seja, a condutividade é a capacidade da água de conduzir energia elétrica. Quanto menos íons eu tenho, menor é a capacidade de conduzir eletricidade para essa água, tá? Testes de esterilidade, fazendo a contagem de colônias toda semana. Analisar o pH não é só quando necessário, tá? Esse QN é quando necessário, tá? A contaminação de substâncias orgânicas também quando necessário e de sílica solúvel também quando necessário. A sílica, ela está presente dentro dos filtros deionizantes. E aí, pessoal, a gente tem que saber se essa sílica não está indo junto com a água durante o processo de purificação, tá? A resistividade, a gente vai usar um resistivímetro, quase que não sai, tá? Para fazer a análise. A condutividade, um condutivímetro. O teste de esterilidade, principalmente agar-nutriente verde brilhante. O agar-nutriente, pessoal, vai crescer todo e qualquer tipo de micro-organismo, tá? De bactéria. A determinação do pH é por potenciometria. A gente pode usar um pH-metro, né, para fazer essa análise. E existe um marcador de pH ácido, que é a fenolftaleína. Ela vai ficar vermelha se a água estiver abaixo de 7, tá? Que aí o pH que a gente tem que ter, para não ter problema nas nossas reações, é o pH de 7 lá da nossa urina, tá bom? Outra coisa é a contaminação de substâncias orgânicas. Existe um material que é o permanganato de potássio. Ao colocar o permanganato, a gente pode, então, dentro do positivo, vai indicar pra gente, vai ser um indicador de presença de substância orgânica na água. A determinação da sílica, a gente vai usar o próprio reagente de fósforo, porque sílica é fósforo, né? Bem riquíssima em fósforo. Se eu tenho fósforo naquela minha água, significa então que eu tenho sílica sendo, né, arrastada aí dentro do meu processo de deionização, tá bom? Os tipos de água reagente de acordo com os seus parâmetros de análise, tá? A água do tipo 1, eu não tenho mais que 10 unidades formadoras de colônias. A água do tipo 2, pessoal, vão ter pelo menos 10 mil. Olha só, pessoal. Tipo 1, eu vou ter aqui deionizada, osmose reversa. Eu vou ter também a oxidação ultravioleta, mas porque só a oxidação ultravioleta não adianta, ela tem que passar por uma deionização antes, tá? Por isso que ela também vai se encaixar aqui. Para a água do tipo 3, não é estabelecida a quantidade de unidades formadoras de colônias. O pH para a água do tipo 1 tem que ser 7. Já do tipo 2 não é estabelecido e do tipo 3, ó, pode variar de ácido a básico sem problema nenhum. A resistividade da água do tipo 1, ela tem que ser maior do que 10. Já a água do tipo 2, maior do que 2. A condutividade para a água do tipo 1 tem que ser menor que 1 e do tipo 2 menor que 2. Silicatos, né, que são as sílicas, eu tenho que ter pouquíssima sílica na água do tipo 1 e do tipo 2, 0,1. Olha a quantidade de metais, não influencia para nenhum dos três, nem substância orgânica e nem dióxido de carbono. Professora, mas vamos lá, ok, até aí eu entendi
que cada um tem sua referência, mas eu quero saber quais são os parâmetros mais importantes que podem ser cobrados na minha prova de concurso. As mais importantes, as bactérias, quais são as diferenças da bactéria tipo 1 e tipo 2. De pH, a gente tem que saber que o pH ideal da água é de 7. A resistividade, a gente tem que saber, e a condutividade. São os principais parâmetros que a gente vai diferenciar água do tipo 1 e água do tipo 2. Lembrando que a água do tipo 2 é destilada. A gente não vai ter água destilada tipo 1, tá? A não ser que ela se encaixe dentro desses parâmetros aqui, beleza? Beleza. Água do tipo 1, lembrando que a água do tipo 1 é aquela que tem maior resistividade, menor condutividade, menor unidade formadora de colônias, beleza? pH de 7. Ideal para usar no laboratório para as reações mesmo, né? Preparar os reagentes e utilizar em metodologias mais sensíveis, aquelas que qualquer coisinha vai dar alterado, tá? O resultado. Água do tipo 2, a gente pode usar para situações onde a presença de bactérias é tolerada. Eu posso usar, por exemplo, para testes de rotinas que não vão usar a água como reagente. Então, eu posso usar para outras finalidades. A água do tipo 3, a gente vai usar para enxaguar vidrarias, para fazer uma lavagem preliminar de algum recipiente, que no final a gente precisa enxaguar com água do tipo 1, tá? Ou água do tipo 2. E também pode ser usada como primeira água para um processo de purificação maior. Ou seja, às vezes, para você obter água do tipo 1, você vai pegar uma água do tipo 3, que geralmente é água de torneira, que, por exemplo, água de Brasília, por exemplo, é uma água de muito boa qualidade, né? Agora, ela vai ser uma água do tipo 3, depois ela passa por um processo de destilação, que ela se torna tipo 2, aí a água destilada passa por uma deionização ou uma osmose reversa, e aí vira água do tipo 1, beleza? Vamos fazer algumas questõezinhas aqui voltadas para esse assunto. Número 1. Referente à análise microbiológica da água, assinale dentre os meios de culturas descritos a seguir a alternativa que aponta o mais indicado para análise de água. Pessoal, esse daqui é para micobactéria, isso aqui é para fungo, isso aqui também não, isso aqui é para urina. O meio de cultura utilizado para análise de água e de alimentos é o agar nutriente, tá? É um agar extremamente nutritivo que cresce diversos tipos de bactérias, beleza? Vamos para a próxima. Número 2. A água deionizada passa por um tratamento que neutraliza sua carga elétrica por meio da adição ou remoção de elétrons. Beleza. O pergamanato de potássio é utilizado no controle da água para quê? Olha só, gente. Ele começou a falar da deionização e falou da questão da carga elétrica. E aí veio com o pergamanato de potássio, que a gente sabe que é para o quê? Para análise de matéria orgânica, não é verdade? Vamos ver aqui. Para mostrar se há silicatos, não. Aqui seria o quê? O reagente de fósforo, né? Para dosar condutividade, não. Para dosar condutividade, a gente vai usar condutivímetro. Para verificar pH, não. Porque o pH a gente vai usar pH-ômetro por potenciometria. Para mostrar se há presença de substâncias orgânicas após o processo de purificação pelo deionizador. Beleza. Para mostrar se há crescimento de micro-organismos, também não, pessoal. Micro-organismos a gente vai usar uma placa com meio de cultura, nesse caso o agar nutriente. Vamos para o próximo. Sobre as propriedades da água, a alcalinidade é de fundamental importância durante o seu processo de tratamento, ok? Porque é em função do seu teor de alcalinidade que se estabelece a dosagem dos produtos químicos utilizados. Para a determinação da alcalinidade, utiliza-se o método de... Pessoal, se a gente está fazendo um teste de alcalinidade ou de acidez, a gente geralmente usa titulação. Tá? Geralmente é titulação. Como é que funciona o processo de titulação? A gente vai ter aqui uma bureta com um produto que pode ser ácido ou básico. Para analisar, aqui é o pinguinho, né, do nosso ácido, da nossa base, para determinar o pH para determinar a mudança, né? Qual é o ponto, quanto de volume ele vai usar para mudar o pH dessa minha substância, dessa minha solução aqui embaixo. Beleza. Se a minha solução ela é básica,
eu vou usar um ácido. Se a minha solução é ácida, eu vou usar um básico, porque eu preciso neutralizar, certo? Beleza. Se a minha água que eu estou analisando, ela é básica, alcalina, não é isso? Não é um teste de alcalinidade? Básica. O que eu tenho que usar aqui em cima, pessoal? Um ácido. Levando isso em consideração, a gente vai usar a titulação com ácido sulfúrico, tá? Hidróxido de sódio é uma base, nitrato de prata também não, comparação visual menos ainda, titulação de EDTA menos ainda, tá? Então, a titulação vai ser realizada com ácido sulfúrico, beleza? Então, para vocês entenderem direitinho como é que funciona o processo de titulação, é assim. Se eu tenho uma solução que ela é ácida e eu preciso saber o quanto que eu vou precisar de base para neutralizar, a gente vai usar uma base. A gente não vai usar um outro ácido, ácido com ácido, né? Como é que eu vou virar o pH dela usando uma solução ácida também? Não pode. Então, se eu tenho uma solução ácida, que eu quero saber quanto que eu vou usar para deixar ela alcalina, eu vou usar base para virar o pH do ácido. Se eu tiver com uma base embaixo, por exemplo, hidróxido de sódio, eu quero saber quanto que eu vou usar de volume para aquela solução. Para neutralizar o pH, a gente vai usar o quê? Um ácido. Então, assim, para base a gente usa ácido e para ácido a gente usa base para fazer a titulação, beleza? Então, vamos continuar. É isso, pessoal. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Fica aí no Pontua Concursos, não perca nenhuma aula, tá joia? Propriedades da água, não vai errar nenhuma questão aí na sua prova, tenho certeza disso. Saiba a diferença das águas do tipo 1 e 2, que são as mais usadas no laboratório. Não pode confundir de jeito nenhum. E lembra, bota aí na cabecinha, água tipo 2 destilada. Água tipo 1, deionizada e osmose reversa. Lembrando que a osmose reversa sempre vai usar uma membrana para poder forçar a barra ali para a água poder passar, tá? A gente vai usar ali um filtro molecular para isso. Então, essas são as palavras-chave aí para a aula de hoje e um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.